E aí, galerinha, foi rápido demais. Já voltamos, professor Jorge, para fazer essa revisão, que também vai ser rápido demais, vai? Tranquilão. Falamos tudo, né, professor? É um assunto light, um assunto sobre população, fazendo uma abordagem também histórica para que o aluno consiga contextualizar tempo e espaço. Muito bem, exato. Vamos lá no quadro, então, para fazer a nossa revisão. Aula 15.2. Já já acaba a Geografia de Rondônia. Vão sentir saudade da geografia, eu tenho certeza, professor Jorge. Sabia dessa equipe, professor Jorge, Rogério e da nossa intérprete Aldelina, né? É. Vamos lá, aspectos populacionais. Então, gente, olha só. Temos aí uma população estimada, também pelo IBGE, claro, né? De 1.815.000 pessoas aqui em 2021, estimativa do IBGE para Rondônia. Muito bem. Esse valor vai ser um pouco diferenciado, né? Ainda não saiu os dados oficiais, né? Do IBGE, do novo censo, que está atrasado, né? Isso Diga-se mesmo. de passagem, mas ainda virá aí um novo número que vai estar um pouco diferente desse. E aí, ó, o último censo que nós tivemos lá em 2010, nós éramos aqui em Rondônia 1,5 milhão de pessoas. Verdade. A densidade demográfica em 2010 era 6,58 habitantes por quilômetro quadrado, que também vai mudar. Vai, Isso, com certeza, professor Jorge. Olha, nós temos aí um total de veículos de mais de 1 milhão de veículos. É muito veículo em Rondônia, Rogério, em comparação à quantidade da população, né? Isso mesmo. Aí, de repente, pode falar, professor, mas temos aqui Porto Velho com tanta gente, mas nem todas as cidades de Rondônia têm a mesma população de Porto Velho. E aí, por isso que a gente tem uma baixa densidade demográfica, porque essa densidade demográfica, o aluno tem que lembrar que a gente pega o quê? A total de habitantes de um determinado local e divide pela área, que é a área territorial. Que é a área total territorial de Rondônia, no Muito caso. bem. Falamos também sobre a questão da população urbana e rural de Rondônia, né, professor Jorge? Falamos que nós temos a maior população concentrada na área urbana de Rondônia. Muito bem. Ok? E 413 mil, ou seja, a menor parte, na área rural. E, embora tenhamos um agronegócio forte, que está no setor primário da economia, muito bem. O que prevalece em Rondônia é o setor terciário. Muito bem. Leve isso para o seu coração, querido aluno. Maior parte da nossa pé é no setor terciário. Muito bem. Da economia, beleza? E aí o Rogério explicou aqui de uma forma bacana essa relação desses gráficos aqui, ó. Quanto maior for essa bolinha escura aqui, ó, maior é a população. Então, isso nos evidencia que a maior população no estado de Rondônia está onde? Aqui, em Porto Velho. Muito bem. Depois, Ji-Paraná, não é isso? Depois, Cacoal, Espigão. Então, essas são as principais cidades. Quanto maior for o círculo aqui, maior é a população. Exatamente. Ou seja, a maior concentração populacional, a maior densidade, a gente vai ter aqui em Porto Velho. Muito bem. Falamos sobre a questão dos grupos etários por sexo, aqui em Rondônia, baseado lá em 2010, porque são esses os dados oficiais que ainda temos, né, Rogério? Isso mesmo. Vamos atualizar isso, porque ainda está saindo muito do bem. forno os dados atuais do IBGE. Exato, professor Jorge. Que vai provavelmente estar diferente disso aí, né, Rogério? Com certeza. Falamos aí sobre a faixa etária do nosso estado. Falamos aí que, ó, de 0 a 34 anos correspondia em 2010 a 63% da população de Rondônia. Mas em 2018 caiu para 59,8%. Isso é bem reflexo de toda a questão do planejamento familiar que falamos, né, professor Jorge? É isso aí. E falamos dessas idas e vindas,
dos destemidos pioneiros de Muito Rondônia. bem, é isso que aí. Vem lá do século passado, retrasado. A tua família faz parte desse pioneiro, professor Jorge. É isso mesmo. Não é isso? E chegamos aqui em 1984. Né? Exatamente. A BR estava ainda sendo pavimentada. Muito bem. Então, assim, muita gente, né, que mora, que trabalha aqui na mediação, né, também são verdadeiros desbravadores no histórico familiar. Aí você depois dá uma olhadinha com mais riqueza de detalhes nesse gráfico aí, ó, que mostra para você desde o primeiro ciclo da borracha, 1879, os nordestinos que vieram para cá, e depois veio o segundo ciclo da borracha durante a Segunda Guerra, depois veio o povoamento, né, do ano de 87, o brasileiro sofria com a seca, o pessoal ainda falando da seca no primeiro ciclo da borracha, né? Isso mesmo. Então, olha, são vários os cálculos aqui, vários fluxos migratórios que tivemos em diversos tempos diferenciados aqui em Rondônia. E, professor Jorge, como, por exemplo, até mesmo aqui essa informação lá do século XVII, que tínhamos aqui nesse espaço, ó, da região de Porto Velho, Guajará-Mirim, as missões jesuítas, os próprios bandeirantes, exatamente, né? Que vinham para cá em busca das drogas do sertão. E as nossas comunidades indígenas, né, professor Jorge? Outra informação que falamos durante a aula foi desse crescimento populacional absurdo de Rondônia entre a década de 78 para 80, né? Que teve um crescimento aí de quase 330%, professor Jorge. Isso. E olha que nós temos uma população que veio principalmente do sul do Brasil. Exatamente. É isso, Rogério? Muito bem. Então, galerinha, agora é com vocês aí, é a hora da atividade. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer a nossa correção. Tchau. Tchau. Pronto, foi rápido demais. Voltamos para fazer a correção. Tomou café, Rogério? Tomei café. Você tomou café? Tomei. Muito bom o café. Com certeza. Então agora a gente está aqui no pique total para fazer essa correção. Vamos lá no quadro, sem muita conversa, fazer a correção, professor? Vamos lá. Agora, atividade de sala, momento da resolução. Questão. A abertura do eixo viário BR-364 trouxe para Rondônia um aumento em seu crescimento populacional, colocando um fim ao isolamento rodoviário do estado em relação às demais regiões do país. No entanto, entretanto, a partir da década de 80, os problemas provenientes do caos urbano pelo afluxo da população desempregada de Brasília, Cuiabá e Goiânia cresceram. B. Os garimpeiros, através da extração de cassiterita, estimularam a presença de grupos multinacionais que preservaram antigos núcleos coloniais. C. A estrada, ao contrário do previsto, representou para os trabalhadores locais uma via de saída para as grandes capitais do Sudeste. D. A colonização foi acelerada com a vinda de imigrantes nordestinos como mão de obra para os seringais da Amazônia. E letra E. A concentração fundiária expulsou os pequenos agricultores das melhores terras situadas nas proximidades das vias de circulação, provocando assim zonas de tensão. Rogério do céu, isso aí, inclusive, nossos queridos alunos, nós não falamos sobre isso na aula, mas o nosso aluno conhece muitas histórias, eles são do campo. Exatamente. É isso? Muito bem. Os avós deles, os pais deles contam sobre esse problema que também foi ocasionado aqui em Rondônia. Muito Essa bem. questão da concentração fundiária, a gente tem em Rondônia, não é isso? Esse agricultor, pequeno agricultor que procurava uma melhor terra e está próximo da BR-364, acabou sendo ali uma zona realmente de tensão. É isso? Muito bem. E aí a D está falando o quê? A colonização acelerada, mão de obra borracha, seringais, sem chance. Sem chance. E a estrada, ao contrário do previsto, representou para os trabalhadores locais uma via de saída, né? Foi uma via de entrada, principalmente aí de um grupo populacional que falamos, que eu não vou nem falar agora, que vai ter uma questão relacionada. E problemas provenientes do caos urbano pelo afluxo da população desempregada de Brasília, Cuiabá e Goiânia cresceram. Não falamos sobre isso. Nada a ver, né? Uhum. E a B?
Os garimpeiros, através da extração, estimularam a presença dos grupos de multinacional. Eles não preservaram, não. Eles, muito pelo contrário, eles fizeram com que muitas pessoas fizessem sair, né? Deixar, principalmente, a partir que tornou-se mecanizado o processo, né, professor Jorge? Isso. Que falamos aí durante aulas passadas. Vamos lá avançar, professor, para 2? Não, e aqui na época da Casterita, né, estava se pensando em fazer a BR, estava precária, né? Então não corresponde a esse período de 1980. Exatamente. Casterita é um período anterior. Isso. Década de quase 60, 1950 e pouquinho, né, professor Jorge? Questão 2. Com mais de 1,8 milhão de habitantes, Rondônia é o terceiro estado mais populoso da região norte, contando com um processo de urbanização bastante recuado no tempo. Nesse sentido, as 2 cidades que se destacam no estado por serem as mais antigas são A. Ariquemes e Guajará-Mirim. B. Espigão do Oeste e Porto Velho. C. Porto Velho e Guajará-Mirim. D. Ariquemes e Espigão do Oeste. E. Rolim de Moura e Cacoal. E aí, Rogério? Tranquila demais. Suave na nave. Suave na nave. Tu acha que eles vão lembrar? De primeira. Eles vão até lembrar daquele mapa da aula passada, né? Com certeza. Vão lembrar na hora, professor. Então, parabéns para você, querido aluno, que está atento aí durante nossas aulas. Porto Velho e Guajará-Mirim. Questão 3. O crescimento da população de Rondônia ganhou destaque a partir da década de 60. Em 1950, a população do antigo território do Guaporé era cerca de 14 mil habitantes, enquanto em 1980 esse número chegava próximo a 230 mil habitantes. O intenso crescimento populacional nesse período é explicado principalmente, professor Jorge, vamos lá para as alternativas. A. Pelos incentivos fiscais e investimentos do governo federal, que estimularam a atração de indústrias para a região, gerando postos de trabalho e atraindo a população. B. Pelo acesso fácil à terra, de baixo custo, que atraiu investidores do Sul e Sudeste interessados em investir na agropecuária e na atividade madeireira. C. Pela descoberta de reservas de diamante na década de 60, que atraiu migrantes de vários estados brasileiros para a atividade do garimpo. D. Pelos investimentos da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia na abertura de rodovias e de ferrovias no período, que facilitou a ida de imigrantes para o estado. E letra E. Pela crise econômica no Peru e na Bolívia, naquele momento que levou a um grande afluxo de imigrantes vindos desses países e que se estabeleceram em Rondônia. Rogério, tu é descendente de peruano? Não. Então pronto, essa questão não tem nada a ver, né? Não. Nem de boliviano, né? Não. Então pronto. Acesso fácil à terra, baixo custo, atraiu investidores do Sul e Sudeste, que investiram na agropecuária e também na atividade madeireira, que assim continua até os dias atuais. Exatamente, professor. Questão 4. Sobre a PEA de Rondônia, marque o setor que concentra a maior quantidade da PEA do estado. A. Primário. B. Secundário. C. Terciário. D. Quaternário, Rogério? É, quaternário. Falamos E quinário. Quinário. E aí, professor Jorge? Rogério do céu. E aí? Tá difícil demais essa questão, não tá? Mamão com açúcar, Só Rogério. que não, né, professor Jorge? Mamão com açúcar Demais. e mel. Sem mais delongas, o nosso aluno marcou, sem sombra de dúvida, eu tenho certeza, Rogério, que nenhum aluno em todo o estado de Rondônia não errou, que a PEA está no setor terciário. Coloca a mão no fogo? Opa, na hora. Na com hora, certeza. né? Opa, eu que expliquei. Fechou, então é isso aí. Gostou? Eu, inclusive, coloquei com um círculo vermelho. Muito. Eu lá falei assim, leve isso pro seu coração. Com certeza, né? Essa informação. Foi ou não foi, Rogério? Exatamente, Fechou, professor Jorge. meu amigo. Vamos lá, então. Questão 5. É na terceira onda migratória, décadas de 1970 e 1980, que Rondônia recebe seu maior contingente populacional. Esses migrantes que povoaram Rondônia nas décadas de 70 e 80 eram principalmente de onde? A. Nordestinos, né? Eram principalmente nordestinos. B. Nortistas.
C, Centristas, D sulistas, e estrangeiros. outra questão também, mamão com açúcar, não é, professor Jorge? Mamão com açúcar e mel. E mel e Nutella. Coloca Nutella aí. É. Rogério, tu lembra? Tu passou algum mapa mostrando isso? Passei, ainda falei, nós reforçamos e você na revisão também reforçou. Foi? Eu lembro. Circulei, não foi? Eu lembro da aula, professor. Foi, tu lembra? Lembro. Rapaz, Eu sou um aluno atento demais. olha aí, se tu lembra, imagine o aluno. Vamos lá. E aí, professor? Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos marcar? Vamos. É sulistas, maior parte desse processo migratório. Nós estamos falando aí desse último momento, desse período que compreende 70 e 80, que falamos aí que a população cresceu absurdamente. Rogério, tu anda ali pelo centro, região central de Rondônia, indo para o sul de Rondônia, é tudo, pessoal tudo branco, sulista ali, polaco. A maioria deles gosta muito de churrasco, chimarrão. Isso O aí. pessoal fala assim como o pessoal do sul do Brasil mesmo. É assim. Sim, claro. Essa parte mais norte, assim, que tem esse sotaque, porque eu e você pensa que a gente fala normal, mas eles veem a gente falando diferente. Exatamente. Sabia? Muito bem. Uma vez um aluno meu lá de Ariquemes, quando eu dei aula lá, na escola Cora Coralina, manda um abraço para todos nossos queridos professores Isso lá de mesmo. Ariquemes. Ele falou, professor, o senhor fala assim, o senhor é nordestino, né? Eu não, eu sou daqui de Porto Velho. Ah, mas o senhor fala diferente demais de nós. Aí eu, o senhor fala igual nordestino. E a gente não percebe isso. Isso mesmo. Não é isso? Claro. Não percebe. E eles falam arrastado, assim, pessoal assim, do sul mesmo, né? Esse sotaque que muitos deles herdaram dos pais. Com certeza, né? Isso é maravilhoso em saber, porque, galera, assim, o professor Jorge está falando, e a gente tem um estado que vamos colocar, não é tão grande, né, comparado com alguns estados, né, mas assim, dentro do nosso estado a gente tem toda essa história e a gente tem essa mistura de culturas de diferentes partes do Brasil e também da nossa população nativa desse lugar, tradicionais, que contribuiu aí para a formação desse estado maravilhoso que é Rondônia, né, professor Jorge? Beleza. Com uma diversidade cultural impressionante. Impressionante e bonita, né? Bonito demais. Beleza? Era o que tínhamos para o momento, né? Exatamente. E a gente deixa um grande abraço para cada um de vocês e para os nossos amigos aí, professores presenciais. Até a próxima aula. Tchau! Tchau!